Serjão, muito bom dia, Serjão, tudo bem? Fala, Douglas, tudo bem? Vamos lá, Tudo começar a ótimo. semana, né? Virada no tempo, né? Na semana e É, virada também nos mercados, né? Pelo que a é gente que viu isso. aí, Virada no ó, Ibovespa, no dólar, mostra pra gente aí. vamos lá, vamos começar. Bom, depois, né, de todo o estresse ali, né, principalmente do começo da semana, do aumento de juros, né, no Banco Central japonês, né, a gente começou realmente semana bem pesada, mas ao longo da semana, o mercado mudou totalmente. Nosso Ibovespa fechou ali com uma alta expressiva, 3,78%. Ibovespa ali na casa dos 130 mil pontos, já arrumando aí, né, para a máxima histórica, né, na faixa de 135 mil pontos que a gente teve no final do ano passado, né, no início desse ano, né, bem na virada ali. Então, semana bem forte que a gente teve aí, a gente vai passar, né, mais os detalhes ali, né, do que aconteceu ao longo dessa semana para ter essa virada, né, nos mercados de maneira geral. O S&P 500, né, depois de ter aberto a semana também com uma forte queda, recuperou bem, então praticamente fechou no 0 a 0, né, digamos aí, né, 0,04% de queda. O IFIX, né, que tem sempre esse atraso, né, um pouquinho que a gente vê, né, por ser um mercado mais formado por pessoas físicas, né, uma queda de 0,56%. O nosso juros futuro que começou ali, né, um pouco mais estável, mas aí na sexta-feira despencou nossos juros futuro, a gente fechou realmente a semana ali com uma queda de 1,78%. E o dólar também, né, o dólar com uma queda de 3,87%. Tudo isso, na verdade, né, que a gente está passando aqui, né, o dólar 3,87%, a taxa de juros americana, né, teve um spike aí de novo, né, uma alta de 3,95, que é um valor relevante, mas se a gente for considerar que na semana retrasada tinha caído mais de 9%, né, devido aos dados da economia americana, que estavam mostrando já ali uma possibilidade de recessão. Dados da economia americana, principalmente ligados ali ao emprego, né, que saíram na semana passada, já mostraram ali realmente um alívio nessa possibilidade de recessão, na verdade, no cenário básico que todo mundo vai trabalhando, né, que é a questão do soft landing, né, uma leve desaceleração na economia americana. Isso fez com que, depois eu vou mostrar aqui, né, a matriz de juros americana ela mudasse bem, né, ela não fosse mais tão agressiva ali nessa precificação de uma recessão americana. E aí, os mercados todos reagindo muito forte e nosso mercado aqui, lembrando que a gente está em divulgação de resultados, né, temporada de balanços, resultados vindo excelentes, né? Depois vai ser outro tema aí também que a gente está passando. Então, toda essa conjuntura da gente ter resultados corporativos fortes, a gente tendo um alívio nos juros americanos e já diminuindo aquela possibilidade de uma recessão. Lembrando que a gente sempre vai ter aqui volatilidade e fundamentos. Então, sai notícia de semana retrasada que ia ter recessão. Sai notícia hoje de que talvez a gente não vai ter recessão, vai ter uma leve desaceleração. Então a gente fica nesse vai e volta. Quem não pode ficar nesse vai e volta somos nós aqui, profissionais do mercado. A gente tem que ter esse olhar clínico, esse olhar técnico para os movimentos que estão acontecendo. Ficar de olho aí, né, agora na próxima semana, né, o que são os dados que nós vamos ter. Os dados, né, o primeiro dado aí que a gente vai ter, né, o dado WASDE, né, o relatório WASDE, que na verdade é o relatório de commodities, né, das commodities americanas, né, então vai ter muito mais precificação sobre milho, sobre soja, sobre outros, principalmente as commodities ali que a gente chama commodities de alimentos, né, commodities de grãos. Então deve dar alguma movimentada aí realmente nas precificações de soja, milho, a gente tem que ficar de olho. Na terça-feira, o PPI, né, que é o índice ao produtor, né, o índice de inflação do produtor. Na quarta-feira, a gente vai ter o PIB da zona do euro, o PIB do Japão e o CPI, né, que é a inflação ao consumidor americana. E na quinta-feira, as vendas no varejo e os dados de seguro-desemprego. Então, muita atenção aí nessa semana, né, nesse vai e vem que a gente está tendo aí de dados e tudo mais, a gente ficar atento realmente nesses dados da economia americana, tá certo, pessoal? E aqui, né, na nossa agenda nacional, que a gente tem o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, dados do setor de serviço, dados de vendas no varejo e balança comercial na quinta-feira, e na sexta-feira,
IGP-10 e dados da atividade econômica, certo? E destaques aí, né, para os nossos balanços corporativos, que nós estamos em fase de divulgação, né? Tem até uma colinha aqui, né, que eu peguei aqui, pessoal. A gente vai ter balanço de Itaúsa, Nubank, XP, Localiza, BTG Pactual e Redditor. Esses são os balanços mais relevantes aí, né, das empresas com maior market cap, que vão ser divulgados nessa semana. Dado importante aí sobre o balanço, o BTG acabou de soltar ali, né, um disclaimer, né, no WhatsApp que a gente recebeu, 65% das empresas já reportaram seus resultados. A gente teve aí um aumento da receita de 9,4%, médio, né, um aumento do EBITDA de 17,5%. O lucro líquido, né, acabou caindo um pouco, muito pelo impacto cambial de algumas empresas exportadoras de commodities, tá certo? Mas a visão do banco é que a gente fecha aí, em média, esse ano de 2024, com o lucro das empresas 23% superior ao ano passado, tá certo, pessoal? Então, dado toda a linha que a gente tem ali, né, os analistas consideraram, né, dados os balanços divulgados, que 40% das empresas é, divulgaram resultados mais fortes do que o esperado, enquanto 21% delas com resultado abaixo, um diferencial de 19 pontos ali percentuais, né, nessa questão de surpresa nos resultados corporativos, que é realmente muito superior ao que a gente teve no ano passado, tá certo? Então, linha que a gente vem passando aqui, né, toda essa questão, fiscal ruim, aquele pessimismo que a gente estava tendo aí, né, todo no mercado há um mês atrás, a gente já vê aí rumando novamente para uma nova máxima no Ibovespa, né? Então, toda essa linha, a gente se alinhando, vamos ficar atento aí, né, nos dados. Passando aqui, né, a nossa matriz ali, principalmente do nosso Copom, né, a gente ainda nenhuma grande movimentação aqui no nosso cenário de juros, né? Ainda assim, o mercado continua precificando talvez uma alteração, uma elevação da taxa de juros em 25 bips a partir de novembro, podendo ter inclusive uma outra alta em dezembro, mas isso aí é o que a gente tem que ficar muito de olho, né? Inclusive na ata já falou, um ponto importante tem sido a questão do dólar. Dólar aí que já está caindo da faixa de 5,60, 5,70 e já negociando ali basicamente em 5,50, né? Lembrando que esse corte de juros da economia americana tende a fazer com que a gente tenha uma apreciação do nosso câmbio, né, do nosso real frente ao dólar, uma desvalorização do dólar. Isso já começou meio que a acontecer aí nesta semana, como a gente está vendo com essa queda do dólar. Olhando agora, né, para os Estados Unidos, né, dado toda essa conjuntura que a gente teve, esses novos dados, né, semana passada a gente tinha mais de 95% de chance de que tivesse um corte ali dos 4,75 para os 500, e agora, na verdade, que seria um corte de 50 bips, né? Agora, na verdade, a gente já vê ali um corte de 54,5%. Então, a probabilidade realmente ela caiu bastante, né, de uma semana para outra. A gente vai conseguir ver isso bem aqui, né, na nossa matriz ali, né, que a gente olhar. Então, a gente tinha, né, no dia 18/9 ali uma probabilidade de que ficasse entre 4,75 e 500 em 99,5% e hoje de 54,5%. Então já teve realmente bem mais aliviada essa questão dos juros americanos agora, já nesse cenário base agora, se demonstrando de soft landing. Quando a gente olhava, né, na última reunião ali do dia 30/7/2025, semana passada a gente estava falando que ia parar ali na casa de 3 a 3,25 na economia americana, agora já se fala na casa de 3,5, 3,75, ou seja, 50 bips de diferença, já demonstrando ali muito mais esse cenário, né, com os novos dados de que, ok, a economia dos Estados Unidos está mostrando uma desaceleração, mas não é nada tão impactante assim. E a gente pode até fazer um paralelo, né, com a nossa economia aqui. A gente começou a cortar os juros antes, teve toda essa questão também de se a gente ia ter uma recessão, etc. E a gente vê agora dados do PIB, nosso PIB um crescimento acima de 2% ali projetado, os resultados corporativos vindo bem,
Então, muito mais esse cenário que vai se desenhando agora, tá certo, Douglas? Então, acho que é para isso, para a gente ficar de olho, né, na semana, são esses dados, principalmente da economia americana, e os nossos dados aqui micro, né, a divulgação dos balanços das empresas, que tem vindo muito forte. Isso tem realmente dado um bom resultado aí nas companhias e a gente está vendo aí a valorização da bolsa, já arrumando aí para os seus 135 mil pontos. Vamos ver se nesse mês a gente faz uma nova máxima histórica aí.